E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje eu vou falar de Sandman, série da Netflix que adapta um dos meus quadrinhos favoritos. Falar de Sandman como um todo é muito difícil, até porque é uma série de quadrinhos muito complexa. E imaginar isso sendo adaptado pra série me causa certo desconforto a princípio quando essa série foi anunciada. Apesar de que eu fiquei muito feliz em pensar que um dos meus quadrinhos favoritos finalmente teria uma versão live action. E Sandman da Netflix não me decepcionou como um todo, mas eu tenho várias ressalvas a respeito de como essa condução foi feita. Uma das coisas que mais me incomodou na série como um todo foi a falta de relevo na atuação e na interpretação dos personagens. Todas as atuações, incluindo a do próprio Sandman, eram muito planas, são muito planas. A estética da série como um todo é extremamente genérica, a ponto de que parece que os enquadramentos foram feitos por inteligências artificiais. Ao mesmo tempo que as cenas do filme que são mais focadas em diálogo, são muito cheias de informações, a ponto de ficarem maçantes. Você sente que esteticamente aquilo que você tá vendo é muito vazio, sem muitas informações interessantes para serem adaptadas visualmente. É impossível você fugir desse estigma de quando for adaptar quadrinhos, que é uma obra de arte extremamente imagética, você fugir dessa adaptação que visa adaptar quadro a quadro fielmente. E não era isso que eu estava esperando. Eu estava esperando que, assim como as cenas de Sandman, os quadrinhos de Sandman, tem um layout muito bem trabalhado, muito bem pensado, que consegue comunicar muito em uma única página, eu esperava que isso fosse adaptado pra cinema, por assim dizer, apesar de ser série, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Que fosse adaptado de uma maneira em que as cenas ficassem extremamente dinâmicas ao longo da série. Porque por ser uma série, é uma narrativa longa, como o Sandman realmente merece ser adaptado praticamente arco por arco. Mas é algo que precisaria de mais tempo para ser trabalhado e que, como são muitas informações, deveriam ter sido melhor pensadas por uma direção mais competente que falta na série. Stranger, que é o ator que faz o Morpheus, ele faltou maior direção na hora de condicionar ele a ser uma figura que não é nem divina e nem humana. O Sandman, ele tá acima desses conceitos de divindade, de Deus e de seres humanos. Ele é algo que é mais perpétuo do que isso. E ele não passa esse sentimento em cena. Ele passa o sentimento de que é simplesmente um rei, de um reino que é muito importante, mas que, de fato, não parece conhecer a importância do seu papel. Apesar de que o Sandman dos quadrinhos sabe muito bem o seu papel. E mesmo assim, ele tem uma soberba e uma presença que perpassa todas as séries. Porque o que diferencia, um dos diferenciais, é claro, dos quadrinhos de Sandman para outros quadrinhos de super-herói, é o fato de que a maioria das histórias de Sandman não são protagonizadas por ele. E isso, quando foi adaptado pra série, obviamente, ficou parecendo que ele era um figurante dentro da própria série, já que ele foi muito humanizado. Vários sorrisos dele, em que o Sandman nos quadrinhos só dá uma ou duas vezes em todo o quadrinho, são extremamente prolongados dentro da série, o que me incomodou muito. Várias atitudes que chegam a beirar o infantil, que foram tiradas de outros personagens do quadrinho pra serem encarnadas pelo Sandman, destoaram do que de fato o personagem é. Outro aspecto extremamente destoante é o fato de ter muito pouco onirismo na série. Quando é para adaptar sonhos, personagens felizinhos e fantasia, a série funciona muito bem e consegue sim fazer com que a gente acredite que determinados personagens estão sonhando ou que aquilo é o sonhar, o reino do sonhar. Mas quando se trata de pesadelos, não consegue simplesmente ter a mesma competência que tem ao adaptar sonhos. Os pesadelos são muito mais fracos. A única vez que ele de fato acerta é naquele episódio da lanchonete, que vocês bem entendem se já assistiram a série, e que eu não quero dar muitos spoilers. Mas esse é praticamente o único momento verdadeiramente assustador. Quando Morpheus chega no domínio do inferno de Lúcifer, ele parece que tá chegando em Mordor, que ele vai encontrar o Sauron lá dentro. Porque todo o clima que foi construído dentro dos quadrinhos e todo o assolamento que a gente vê naquele lugar que é o inferno, não conseguiu ser passado para as séries. E eu nem me refiro tanto a efeitos especiais e a vários bichos feios sendo aparecendo toda hora na tela. Eu me refiro mesmo à construção de clima de terror e de, meu Deus, eles estão indo pro inferno. A única coisa que a gente sente é uma certa tensão e curiosidade.
mas não um certo temor pelo personagem. Os efeitos especiais de Sandman são bons e competentes, visando que é uma série, porque as pessoas querem e buscam efeitos muito primorosos como de filmes da Marvel, sendo que isso é literalmente impossível, já que seriados são muitas mais horas de trabalho, muito mais conteúdo e muito menos tempo para ser lançado. As pessoas querem que todas as produções, principalmente da Netflix, sejam a nível Game of Thrones, o que eu já esperava que não iria acontecer. E mesmo assim, fiquei feliz nesse aspecto da série. O figurino trabalhado em Sandman também pra mim foi muito bem acertado e pensado, já que consegue transmitir realmente a essência dos personagens através do visual deles, indo da morte pro Sandman, até mesmo os personagens que são mais ordinários dentro da narrativa, e também consegue variar muito bem de períodos históricos, se passando na década de 70, nos séculos 19 e na atualidade. A trilha sonora claramente ficou muito menos trabalhada do que os outros aspectos técnicos, mas que foram pensadas de uma maneira que conseguiu ser convincente, mas não memorável. A fotografia, como eu já adiantei, conseguiu sim ser muito convincente em momentos mais fantasiosos e diferir eles dos momentos de verdadeiro, de vida real, de realidade. Mas quando se trata de momentos tensos, por uma direção que ficou muito falha e que claramente não é boa em cenas de terror e de horror, esses climas não conseguiram ser muito bem transpassados e isso foi muito refletido na fotografia. Resumindo, Sandman pra mim foi uma série que não é ruim, pois eu me diverti em alguns momentos e fiquei extremamente emocionada em outros, mas que eu esperava mais para adaptar uma obra que é muito rica, tem muitos conteúdos que realmente, se tivesse sido melhor pensados para serem adaptados e não simplesmente extremamente fiéis, mas adaptados ao pé da letra dessa palavra, seria uma das melhores séries que a Netflix poderia ter produzido. E eu não sinto que isso foi alcançado nessa série, já que a direção é extremamente fraca e isso foi muito bem refletido, até porque o roteiro foi muito mal construído. Um personagem que se tornou um dos meus favoritos enquanto eu ainda assistia a série foi o Matthew, o novo corvo do Sandman. E ou seja, e desse corvo em específico, pra mim me surpreendeu muito, porque enquanto ele falava, mesmo sendo um corvo e tendo obviamente um bico, ficou muito fiel e você realmente imagina que se um corvo falasse seria daquela maneira. Ou seja, aí das penas dele, o voo dele, realmente me agradaram muito e a maneira com que foi adaptada a transição dele de ir do mundo real pro mundo dos sonhos, realmente fiquei encantada nesse aspecto. Pra mim, essa primeira temporada de Sandman merece 2 estrelas. Já foram confirmadas uma segunda e terceira temporada, então se você quiser acompanhar essa crítica dessas 2 temporadas, eu espero que corrijam pelo menos 2 desses defeitos, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like, compartilhem com seus amigos e até uma próxima análise.